Olá, 601, tudo bem? Professora Aline, vamos estar dando início a mais uma aula de língua portuguesa, onde abordaremos sinônimos e antônimos. Lembrando que essa aula de hoje, ela vai complementar a nossa apostila módulo 2. Então, eu gostaria que vocês copiassem essa aula ou no verso da apostila ou no caderno de vocês. Tranquilo? Fica a critério de vocês, desde que copie e tenha esse material para estudo. Antes de começarmos, eu trouxe um pequeno fragmento de um texto que eu achei muito interessante para analisarmos. Vamos ler. No começo da transformação, a lagarta sai do ovo de borboleta e alimenta-se muito até crescer o suficiente para alcançar o próximo estágio, no qual ela fica presa e não se alimenta. Ela deixa a velha pupa para ganhar os céus. O inseto vive pouco tempo depois de se transformar em borboleta. A borboleta adulta torna-se livre para voar, atingindo o fim do ciclo. Ela então botará seu ovo, que se tornará uma nova lagarta. Percebam que a professora marcou duas palavras em vermelho, começo e fim, e outras duas em verde, muito e pouco. Esses termos que a professora marcou, com sentidos opostos, nós chamaremos de antônimos, tá? Vejamos mais um pouquinho sobre antônimos. Os antônimos são palavras que têm significado contrário ou incompatível com o de outras palavras. Mal, bem, ausente, presente, fraco, forte, claro, escuro, cheio, vazio, possível, impossível. Vejamos agora um trecho esse parágrafo que a professora pegou aqui desse trecho para nós analisarmos. No começo da transformação, a lagarta sai do ovo de borboleta e alimenta-se muito, até crescer o suficiente para alcançar o próximo estágio, no qual ela fica presa e não se alimenta. Observe que a professora também marcou de em vermelho, começo, azul, muito e presa em verde. Perceba que a professora criou o mesmo texto e não mudei a alteração de sentido, mas eu usei outras palavras, tá, que equivalem essas que eu grifei no texto acima. No início da transformação, a lagarta saiu do ovo de borboleta e alimenta-se bastante até crescer o suficiente para alcançar o próximo estágio, no qual ela fica aprisionada e não se alimenta. Viram como nós mudamos algumas palavrinhas, mas a mensagem do texto foi a mesma? Então eu usei sinônimos, tranquilo? Que são palavras, tá? Que têm o mesmo significado. Um sinônimo é uma palavra que pode ser usada no lugar de outra, sem que haja mudança de sentido no enunciado. Veja os exemplos. As crianças foram estudar após o almoço. As crianças foram estudar depois do almoço. São duas palavras que têm exatamente o mesmo significado, após e depois. Não importa qual delas nós usamos, o sentido da frase é o mesmo, não se altera a frase, continua tendo a mesma intenção, tá? A mesma semântica. Outro exemplo, o shopping era muito longe da minha casa. O shopping era muito distante da minha casa. Longe e distante, quando mudamos, longe por distante, também não há mudança de significado da frase. Ela continua com a mesma mensagem, sem prejuízo. Então, chamamos longe e distante de sinônimos. Mas, professora, por que é importante estudar e saber usar os sinônimos? Os sinônimos são importantes porque, se bem utilizados, evitam a repetição de palavras
e dão maior riqueza vocabular a um texto. Veja o exemplo a seguir. Ana era muito esperta. A menina chamava a atenção de todos por sua inteligência. Para toda situação difícil, aquela garota encontrava uma solução. Note que no primeiro exemplo a gente se refere a Ana como menina. Depois, para não repetir a palavra menina, foi usada um sinônimo, né, que é garota. Isso deixa seu texto com uma variedade maior de palavras e também evita a repetição de uma só palavra. Bem, nossa aula termina aqui. Vou estar deixando na plataforma um exercício sobre a aula de hoje. Estudem, que a gente vai fazer a correção durante as aulas seguintes. Um abraço, 601.